Suas contas estão cheias, mas sua vida financeira parece travada. Hoje, uma revelação aterrorizante do Zohar mostra quem realmente guarda as chaves da sua riqueza. Capítulo 25. Está escrito: Hashem te abençoará e te guardará conforme Bamidbar. Capítulo 6, versículo 24. Os sábios comentam no Midrash Bamidbar Rabbah, capítulo 11, seção 5, que a passagem Hashem te abençoará significa com riqueza, e a passagem e te guardará significa proteção contra os espíritos nocivos e destrutivos. Este Midrash requer explicação. Parece-me que pode ser compreendido à luz de uma passagem no Tratado Talmúdico de Hulin, fólio 105, lado B. Alguns carregadores transportavam um barril de vinho. Desejando parar para descansar, eles colocaram o barril sob um cano de escoamento. E logo o barril foi quebrado por um espírito destrutivo que ali habitava. Os carregadores apresentaram-se diante de Marbar Rav Ashi. Ele pegou um shofar e proclamou uma excomunhão sobre aquele espírito destrutivo, obrigando-o a comparecer diante de si. Marbar Rav Ashi perguntou-lhe o motivo de ter feito aquilo. O espírito respondeu questionando o que ele deveria fazer, uma vez que eles haviam colocado o barril sobre os seus ouvidos. Marbar Rav Ashi replicou perguntando o que ele estava fazendo em um local frequentado por pessoas, pois fora o espírito quem se desviara da norma, e ordenou que fosse e pagasse o dano. O espírito consentiu, dizendo para especificar uma data e que ele os pagaria. Assim, Marbar Rav Ashi definiu uma data. Quando a data chegou, o espírito procrastinou e não apareceu no momento marcado. Quando finalmente surgiu, Marbar Rav Ashi questionou a razão de ele não ter vindo no horário estabelecido. Ele justificou que a eles não é permitido tomar nenhum objeto que esteja amarrado e selado, ou medido ou contado, e por isso se atrasou, até encontrar algo que não estivesse nem amarrado, nem contado, nem medido. Os comentários do Tosafot, no Tratado de Ta'anit, fólio 8, lado B, observam que, segundo esta passagem, os espíritos nocivos têm domínio sobre aquilo que não foi contado. Contudo, no mesmo Tratado de Ta'anit, ensina-se que a bênção só é encontrada naquilo que não foi contado. Os sábios derivam isso do versículo de Devarim, capítulo 28, versículo 8, que diz: Hashem ordenará que a bênção esteja contigo em teus celeiros. Os sábios interpretam a palavra hebraica para celeiros como aquilo que está oculto dos olhos. Como essas duas passagens podem ser conciliadas? Os Tosafot respondem que, embora a bênção só seja encontrada naquilo que está oculto dos olhos, significando que não foi medido ou contado, esses espíritos têm domínio sobre o excesso derivado desta bênção. Consequentemente, podemos compreender o significado do Midrash citado anteriormente. Foi declarado que Hashem te abençoará com riqueza. Evidentemente, isso deve se referir à riqueza que está oculta dos olhos, uma vez que, como vimos, somente ali a bênção pode ser encontrada. Mas se é assim, alguém poderia protestar que os espíritos nocivos terão domínio sobre ela. Por esta razão, o Midrash continua afirmando que "e te guardará" significa proteção contra os espíritos destrutivos. Ou seja, Hashem concederá uma proteção especial para impedir que os espíritos tenham domínio sobre a riqueza excedente que provém da bênção. Alternativamente, o Midrash pode ser entendido à luz de uma história que ouvi certa vez, sobre um homem que foi abençoado com uma riqueza fabulosa, possuindo casas de tesouros repletas de ouro, prata e pedras preciosas. Aquele homem também era um tremendo avarento cujo igual não se encontrava em nenhum lugar do mundo. Ele se recusava a frequentar a sinagoga, mesmo às segundas e quintas-feiras, para não ser obrigado a dar sequer um centavo para a caridade. Este homem tinha apenas uma mitzvah em seu mérito, e foi essa única mitzvah que permaneceu ao seu lado e o salvou no dia do seu julgamento. Por conta dessa mitzvah,
Ele também mereceu tornar-se extremamente generoso mais tarde, pois este homem era um Mohel, aquele que realiza a circuncisão sagrada. Além disso, quando havia um recém-nascido necessitando da circuncisão, ele viajava para realizá-la, mesmo que o bebê estivesse a muitas milhas de distância de sua casa. E ele não aceitava qualquer remuneração, nem dos ricos, nem dos pobres. Certo dia, um espírito destrutivo apareceu para ele sob a forma de um ser humano. O espírito lhe disse que sua esposa havia dado à luz um menino e a circuncisão deveria ocorrer em um determinado dia, pedindo-lhe que viesse circuncidar seu filho. O Mohel foi imediatamente para casa buscar sua faca de circuncisão e entrou na carruagem para acompanhar o homem com o intuito de circuncidar a criança. Ele acreditava que aquele era de fato um ser humano e não percebeu que se tratava de um espírito destrutivo. Os dois viajaram com a carruagem até chegarem a uma floresta. Então o espírito o conduziu por um território nunca antes percorrido por mortais. Era uma região árida e montanhosa. Eles viajaram por 2 dias seguidos e no terceiro dia chegaram à casa do homem, que estava situada no que parecia ser um pequeno vilarejo, composto por cerca de 20 casas. As casas eram todas muito belas. Quando entraram na residência do espírito, o Mohel viu que seu anfitrião era muito rico, pois a casa estava repleta de iguarias, incluindo carne e peixes grandes. O anfitrião entregou seu cavalo ao servo para ser alimentado da maneira habitual, e não havia nada que fizesse o Mohel suspeitar que seu anfitrião pudesse ser, na verdade, um demônio e um espírito destrutivo. Enquanto o anfitrião cuidava de seus outros afazeres, o Mohel foi até o quarto da mulher que acabara de dar à luz. Quando a mulher viu o Mohel, encheu-se de grande alegria e desejou-lhe o bem. Então ela pediu que ele se aproximasse, dizendo que lhe revelaria um grande segredo. Ela continuou explicando que ele precisava saber que seu marido era um demônio e um espírito destrutivo, enquanto ela era de origem humana, tendo sido sequestrada por demônios quando ainda era pequena. Ela acrescentou que, quanto a si mesma, já estava perdida, pois todos os atos deles são vaidade e vazio. Mas o alertava para que salvasse a si próprio. Pediu que ele tomasse extremo cuidado para não consumir qualquer alimento ou bebida enquanto estivesse ali, e orientou-o a não aceitar nenhum presente de seu marido ou de quem quer que fosse. Ao ouvir essas palavras, o coração do Mohel encheu-se de tremor e ele ficou muito apavorado. Naquela noite, inúmeros convidados, homens e mulheres, chegaram dos vilarejos vizinhos. Eles chegaram a cavalo e de carruagem, todos sob a forma de seres humanos, embora todos fossem espíritos nocivos e destrutivos. Chegou o momento do banquete que antecede a circuncisão, e o anfitrião implorou ao Mohel que lavasse as mãos e se juntasse a eles para uma refeição da mitzvah. Porém, ele se recusou a comer ou beber qualquer coisa, alegando estar exausto demais. Por toda aquela noite, conhecida na tradição em Yiddish como a noite de vigília, ele não comeu nem bebeu. Quando a manhã chegou, eles foram à sinagoga para orar, e o Mohel foi obrigado a orar com eles e a cantar em voz alta, e ele fez com ele uma aliança, como é o costume daqueles que realizam a circuncisão. Concluído o serviço religioso, o bebê foi trazido e o Mohel realizou a circuncisão de acordo com o costume judaico. Em seguida, o padrinho da criança convidou a congregação para um copo de aguardente e um pedaço de bolo, como manda a tradição. O Mohel também foi obrigado a se aproximar, mas continuou recusando-se a comer ou beber, alegando que estava observando um dia de jejum por causa de um sonho terrível. Quando metade do dia já havia passado, o anfitrião declarou que, uma vez que o Mohel tivera o trabalho de viajar mais de 40 milhas para realizar a circuncisão, o banquete seria adiado para a noite, após o término de seu jejum. O único propósito do anfitrião com isso era compelir o Mohel a compartilhar de sua comida
e obter dele algum benefício, para que assim pudesse assumir o controle sobre sua alma. O anfitrião não tinha conhecimento de que sua esposa revelara ao homem que ele era um demônio e um espírito nocivo. Quando a noite caiu, o banquete foi realizado, mas ainda assim, o morréu recusou-se a comer, alegando que sua cabeça e seus membros estavam muito pesados. Enquanto isso, os convidados desfrutavam de todas as melhores iguarias do mundo. Quando estavam de bom humor por causa do vinho, o anfitrião pediu ao morréu que o acompanhasse até outro aposento. O morréu ficou então muito amedrontado e pensou consigo mesmo que o seu momento final havia chegado. Mas ele seguiu o anfitrião até o outro aposento, onde este lhe mostrou toda sorte de vasos de prata. Depois, levou-o a uma sala diferente e lhe mostrou vasos de ouro, insistindo para que pegasse algo como uma lembrança. Mas o morréu respondeu que já tinha vasos de ouro e de prata, e todas as coisas boas do mundo, possuindo também ornamentos preciosos, pérolas, anéis, braceletes e colares. Contudo, o anfitrião insistiu para que ele levasse um anel ou qualquer item precioso que fosse do seu agrado. O morréu, no entanto, não desejava pegar nada, de modo que replicou ter uma abundância de pedras preciosas e pérolas em seu próprio lar. Posteriormente, o anfitrião o conduziu a um quarto que estava repleto de chaves penduradas em pregos pelas paredes. O morréu ficou maravilhado e perplexo, pois lhe pareceu que um dos molhos de chaves era exatamente igual àquele que ele tinha em casa, com as chaves de todos os seus aposentos e cofres. O anfitrião viu a sua expressão e observou dizendo: "Meu senhor, eu lhe mostrei muita prata e ouro, e casas de tesouro repletas de pedras preciosas, e ainda assim você não demonstrou surpresa. Mas agora, diante deste depósito, você demonstra espanto, embora esteja cheio de mero metal, pois todas as chaves ali eram feitas de ferro." O morréu respondeu que estava perplexo com aquele molho de chaves em particular, explicando que todas aquelas chaves se assemelhavam àquelas de suas próprias casas, tesourarias e depósitos, e no entanto lá estavam elas, penduradas em pregos. O anfitrião explicou que, como ele lhe fizera uma bondade, vindo mais de 40 milhas para circuncidar seu filho, e como havia notado que Hashem estivera com ele, impedindo-o de comer, de beber ou de aceitar qualquer coisa de suas mãos, ele lhe revelaria a verdade. O anfitrião revelou ser o chefe designado dos demônios encarregados dos avarentos. Ele explicou que todas as chaves dessas pessoas são entregues em suas mãos, para que os avarentos não tenham nem o poder nem a autoridade para realizar qualquer ato de caridade ou de bondade amorosa com os seus bens, sendo incapazes de até mesmo comprazerem a si próprios, adquirindo alguma iguaria ou delícia. Mas, prosseguiu o anfitrião, porque você realizou este grande ato de bondade amorosa, eu permito que leve este molho de chaves com você. E pediu que ele não tivesse medo, jurando, pela vida de Hashem, que o morréu não sofreria nenhum mal. Assim, o morréu pegou o molho de chaves e retornou para casa cheio de profunda alegria. A partir de então, ele foi transformado em uma pessoa inteiramente diferente. Ele imediatamente construiu uma sinagoga de pedra, grande e belíssima. Começou a distribuir caridade para sustentar os pobres e vestir os necessitados. E assim continuou conduzindo-se de maneira exemplar até o dia de sua morte, deixando o mundo com um bom nome e uma excelente reputação. À luz deste episódio, acredito que podemos compreender o significado do Midrash com o qual iniciamos. O Midrash afirmava que Hashem te abençoará com riqueza. Isso significa que você possuirá grande fortuna, incluindo celeiros de prata e de ouro. Mas você pode perguntar, de que benefício me são os celeiros de vasos de prata e de ouro, se as chaves são entregues a demônios e a espíritos nocivos? Por esta razão, o Midrash continua dizendo, e te guardará dos espíritos destrutivos, ou seja,
As chaves não serão entregues a eles. Pelo contrário, você terá domínio sobre a obra de suas mãos, de modo que, com toda a bondade com a qual foi abençoado, você será capaz de realizar atos de caridade e de amorosa bondade. De tudo o que foi exposto, fica claro que uma pessoa que é excessivamente avarenta está nas mãos da Citra Ahara e sob o domínio dos espíritos que habitam sobre sua riqueza. Os generosos, em contraste, estão sob a influência da Citra de Kedushá, a esfera da santidade. Portanto, um homem deve esforçar-se para não ser excessivamente avarento, a fim de se conectar com o reino da santidade, para que possa também merecer o Olam Rabá. Amém.